Olá, amigos. Paz e bem. Espero que estejam todos aí na paz, no amor de Deus, né? E o final de semana esteja sendo um final de semana agradável para todos. E eu vim aqui gravar esse vídeo e compartilhar com vocês as reflexões que eu fiz em torno do acidente, né? Do ônibus lá de Itaguaí. Esse ônibus onde, pela imprudência da empresa ou até mesmo do motorista, não sabemos ainda ao certo, será avaliado melhor, mas onde 41 pessoas morreram. E quando a gente olha uma situação assim, sempre surge em nosso questionamento por que aquelas pessoas, né? Por que aquelas 41 pessoas? Naquele ônibus, muitas foram, outras ficaram. E a resposta popular que a gente tem, que é mais comentada, é que chegou a hora. Chegou a hora. Chegou o momento de cada um. Essa explicação, chegou a hora e o momento de cada um, ela está muito ligada ao senso comum, porque desconhecemos as causas, só compreendemos que tudo há uma razão. Então, chegou a hora, por alguma razão, a vontade de Deus, chegou aquele momento de alguns partirem. E quando a gente questiona as causas, fica aí um vazio no entendimento, que a gente gostaria de saber, né? Principalmente aqueles que estão envolvidos com o acidente, né? Familiares, pessoas queridas que perderam entes queridos nesse acidente, que ficam então em oração, muitas vezes em lamento, tristeza, questionando a Deus, né? Então eu vim aqui compartilhar um entendimento um pouco mais amplo, né? Mais complexo, o entendimento espiritualista. Porque o entendimento materialista, um acidente desse é a obra do acaso. O encontro aí acidental numa situação que provocou a morte de muitas pessoas e que não há, então, uma causa em si, a causa só material, né? Com todas as que a gente conhece, né? As causas do mau uso, da displicência, né? Da falta de responsabilidade e outras coisas mais. Mas como espiritualistas a gente quer entender aí já então a questão do desencarne, né? Da partida de muitos. E aí então nós entramos numa questão da vida em si, né? De buscar um sentido para tudo isso. Numa visão mais comum, que é a visão muitas vezes tradicional, que a gente aprende no cristianismo comum, onde se entende que a alma e o espírito são criados no momento da concepção. Então, nessa concepção, o espírito vem ao mundo e cada um segue um caminho diferente. Mas, a princípio, a concepção seria o ponto de partida. E seria um ponto de partida de início para essa vida, onde todos têm as mesmas possibilidades, né, a princípio. Então, Deus, para ser justo, ele colocaria espíritos no mundo e nesse mundo daria condições iguais para todos. As condições iniciais da vida seriam iguais e aí, então, ao longo da vida, as diferenças vão acontecendo. Nós sabemos que não é assim de fato, né? Nós sabemos que há muitas diferenças nas condições iniciais. Então, a pessoa, o espírito vem ao mundo e encontra logo no começo, já no útero, na formação genética, diferenças genéticas, dos quais vão fazer diferença ao longo da sua vida. Tendo muitas vezes doenças familiares que não estão ligadas ao espírito. E também a questão psicológica de pais e mães capazes ou incapazes de criar essa criança e dar uma
uma orientação de vida saudável. E tudo isso vai levar a uma série de reações e consequências depois, né? Numa vida de riscos, menos riscos. Então nós percebemos aí que essas diferenças iniciais, eu citei aqui dos pais, mas também temos a diferença de berço, das condições materiais, temos das condições de saúde, daqueles que vêm com doenças logo ao nascer, congênitas. Então, tudo isso forma uma desigualdade de condições. E que a concepção do espírito criado nessa vida não responde. A causa seria o quê? A causa está em Deus. Ele colocou no mundo. E as diferenças aí estão, são claramente perceptíveis, são fatos. Então, fica essa incompreensão, né, da justiça de Deus. Puxa, mas Deus não poderia dar condições iguais para todos? E também o gênero de morte também não poderia ser, pelo menos, um gênero compatível com a vida que se levou? Já que a semeadura é livre e a colheita é obrigatória? Então a gente fica sem compreender tudo isso. Que então essa hipótese, essa é uma das explicações, quando se considera então uma vida só, não é suficiente, não responde. Então nós partimos para uma outra, que o meio espiritualista, o meio espiritualista de uma forma em geral, nós vamos falar até não só do meio espiritualista religioso, mas também da filosofia, dos pensadores, dos sábios. Vou falar que o espírito já existe anteriormente. E ao existir anteriormente, ele traz então uma bagagem. E essa bagagem tem atenuantes, tem agravantes, que vão definir a sua existência. Partindo desde o princípio, onde o espírito, quando se liga ao corpo físico, ele vai já por aí definir, através da sua bagagem anterior, que tipo de paz, que tipo de relacionamento familiar, que tipo de condições iniciais na vida que vai levar, ao longo da vida, dos fatos que o cercam. Todos têm matrizes anteriores, causas espirituais anteriores, dos quais nós desconhecemos, mas aí estão. E a gente então vai passando por todas essas provas que a vida traz, procurando superá-las e com isso tirar um aprendizado. Quando eu falo que essa ideia que é da reencarnação, ela é uma ideia, uma sabedoria universal, perene, é porque ela vem lá da Índia, muito anterior, né? Na antiguidade da Índia, 5.000 anos atrás. Não dá para precisar exatamente essa data, mas muito antiga. Depois vem através dos gregos também, muito conhecido, Platão defendendo a reencarnação, Sócrates e outros, né? Pitágoras. Nós temos vários sábios gregos que defenderam essa ideia da reencarnação. Nós sabemos que depois dos gregos tem os judeus. E sim, muita gente se surpreende ao falar que os judeus acreditavam na reencarnação, acreditavam sim. A reencarnação entre os judeus, Gugil Neshamot, essa concepção ela é esotérica, é ligada somente a um círculo fechado de pessoas, mas que fazia parte dos ensinamentos esotéricos, aqueles ensinamentos mais escondidos, mais reservados àqueles que podem conhecer o segredo mais íntimo da existência. Então, o conceito da reencarnação, os judeus racídicos, são esses que aceitam, então, a reencarnação, são os mais antigos, e que depois, com o tempo, ela foi sendo eliminada, né? Gradualmente. Aí então a gente vai ter no cristianismo, logo na sequência, né, do judaísmo vamos para o cristianismo, onde a gente vai ter então aí os primeiros padres da igreja, onde havia ainda muitas polêmicas com relação ao entendimento, que os concílios foram então tomando decisões e dizendo o que deveria ou não ser levado adiante. Nós tivemos vários padres, primeiros padres da igreja, os primeiros sábios, né? São Clemente de Alexandria, né? Nós temos São Jerônimo, temos Orígenes, que é um grande sábio reconhecido pela igreja de sua época.
onde eles acreditavam na pré-existência da alma, quer dizer, a alma existia antes. E ao existir antes, ela trazia, então, uma bagagem para esse mundo. A partir de um concílio, então, isso passa a ser heresia. Então, os ensinamentos desses padres não são mais veiculados. Nós chegamos na situação de hoje, onde nós temos aí, então, um cristianismo que não crê na reencarnação, apesar de popularmente a reencarnação ser muito comum. Pode não ser aceita em termos de teologia, de doutrina, mas em termos de senso comum, ela é muito absorvida, porque justamente ela tem essa característica, né, de explicar a diferença, a desigualdade. A diferença e a desigualdade vem das condições iniciais do espírito, o qual molda a sua realidade, né, através de situações tanto envolvendo os pais, a mãe, a família, a sua própria situação de saúde, seu intelecto e até as situações e fatos que vão ocorrer durante sua vida, que serão provas, expiações, né, do qual o espírito vai estar sobrevivendo, e até a fatalidade da morte, que também é governada pelos princípios da reencarnação. Então, essa é a dificuldade, né? Há-se, então, uma teologia instituída, no seio popular acredita-se muito na reencarnação, e nós ficamos nesse impasse. É lógico que a ideia da reencarnação, como sendo a ideia que melhor explica, ela ganha espaço. E é inevitável que ela esteja sempre no debate, no discurso. Não dá para fugir disso. Só para ter uma ideia dessas explicações, né, que a reencarnação traz, nós sabemos e temos aí o entendimento de que nós temos, então, influenciando nessa vida a bagagem espiritual anterior do espírito. Já que o espírito pré-existe, então ele vem para esse mundo e aí muitas vezes ele tem condição espiritual de escolher as provas, aquilo que ele irá passar. Outra questão também, já que o espírito existe, existem outros espíritos em iguais condições, com débitos, agravantes e atenuantes da mesma característica, nós formamos uma coletividade que se encarna num mundo onde somos similares, que é o caso do nosso, que é um mundo de prova e expiação, né? Então, um mundo de desafios, onde todos os espíritos estão aqui por uma razão, por uma causa que foi estabelecida anteriormente, né? Outra situação é o mau uso. Nós, enquanto espíritos ainda carregando muitas imperfeições, através do mau uso do nosso livre-arbítrio, nós multiplicamos as situações, né? Pensando em fatalidade, quando a gente faz o mau uso do livre-arbítrio, a gente pode ter a questão da morte prematura, onde o espírito, buscando situações onde ele requer mais adrenalina, requer mais emoções, ele se arrisca a sua vida, podendo ter uma morte prematura, né? E todas essas situações que definem a existência, o mau uso, as provas escolhidas, a característica desse mundo, né? Quando eu falo a característica desse mundo, eu reforço, todos somos uma coletividade que aqui estamos e tudo acontece igual para todos. Então, é como Jesus disse, né? A chuva, né, cai sobre bons e maus, né? E também essa parte da bagagem espiritual anterior que Jesus também disse, aquele que ferir a espada será ferido. Então, se eu cometi um mal numa vida anterior, quando eu venho para essa vida, esse mal recai sobre mim. E muitas vezes pode ser a morte através de um acidente como esse que a gente presenciou, né? E aí, então, a gente vai ter explicações variadas, numa complexidade, para a gente enxergar esse complexo de Deus, e aí não como um capricho divino, de uma participação aqui, esse vive, aquele não vive. Na verdade, somos regidos por leis de um sistema complexo, uma grande matrix, que ela faz com que nós vivamos situações dos quais é a colheita da semeadura que a gente já iniciou. Iniciamos na vida anterior e continuamos fazendo nesta vida. Isso muitas vezes é difícil de aceitar, mas é a realidade. Jesus falou, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. E nós entendemos, o espiritualista entende que a colheita é feita aqui, já nesse mundo, nessa vida, né? E essas experiências que são vividas terão seus atenuantes e agravantes, segundo a condição espiritual de cada um. Quer dizer, nos mesmos fatos que a gente vê, né, na fatalidade da morte, por exemplo, o momento da fatalidade da morte, o que o espírito passa naquela situação
vai variar de espírito para espírito. Uns sofrendo mais com essa passagem acidental, abrupta, e outros não, pela sua condição espiritual, tendo um desligamento mais rápido da carne, e outros menos. Mas não um capricho de Deus, é porque ali a situação espiritual da pessoa acaba impondo aquelas condições. Por isso a necessidade de se viver melhor, de se ter uma consciência da lei de ação e reação, causa e efeito. Isso é muito importante, porque aí nós vamos atenuar cada vez mais as nossas faltas, que as faltas são inevitáveis, dada a nossa natureza humana, né? Então, esses fatores são todos regidos, né, por essa lei, né, da colheita, de acordo com a semeadura. O destino muitas vezes nos parece injusto, com alguns, vidas que se vão sem explicação, atribuímos ao acaso aquilo que desconhecemos as causas imediatas. Podemos não saber a causa específica da morte desta ou daquela pessoa, mas sabemos que há leis que governam os acontecimentos. Nós não somos um navio sem rumo no universo. E o acaso é uma palavra para aquilo que desconhecemos as causas. E nessa grande matriz existencial, né, sabemos muito pouco das suas complexidades. Eu ilustrei alguns pontos aqui, devem haver outros. Por que não? A realidade material é complexa, quanto mais a espiritual, mais ainda, né? Então, pois o essencial então é o que nós sememos o bem, né? Quer seja nessa vida, na próxima, quer seja nos domínios espirituais que nos rodeiam, na vida espiritual. Então eu faço um convite a você, né? Que tal nos tornarmos benfeitores da nossa própria vida? É isso que nós temos que mirar, para termos uma existência cada vez melhor, para não termos que passarmos por certas coisas, né? Alcançarmos uma evolução consciente para fazer da vida um processo positivo de libertação, em vez de algemas que escravizam o nosso espírito. Então fica aí essa mensagem, essa proposta, né? Vamos então buscar uma maior compreensão. E com certeza, ao entender que tem muitas coisas que nos escapam ao entendimento, a gente deve então ter mais humildade e para compreender a vida e a natureza e Deus, de uma forma mais humilde, sabendo da nossa ignorância com relação a muitas coisas, e procurar uma compreensão melhor para que nós nos aproximemos dele. Conseguimos enxergar um Deus mais justo e misericordioso. E eu, particularmente, não conheço outra doutrina ou teologia melhor, que é a da reencarnação, para explicar, e aí sim fazer jus à misericórdia e justiça divina, do que um Deus caprichoso que simplesmente nos coloca nessa vida em inúmeras situações do qual nós não teríamos culpa nenhuma. Então, ter essa honestidade conosco, para com Deus, é muito importante, tá bom? Fica aí o recado, um abraço a todos, espero que tenha ajudado aí nas reflexões, no entendimento. Meu melhor abraço, paz e bem, fique no amor de Deus. Tudo de bom.